E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Renó, você está no Renologia e hoje a gente vai começar uma nova playlist aqui no canal. Uma playlist que visa comentar obras literárias que são importantes para o estudo das ciências naturais. Eu ia inclusive, como tinha dito ano passado, começar com a Dialética da Natureza do Friedrich Engels, porém achei importante, como isso se tornou uma playlist, como vamos fazer várias obras, iniciar por um dos livros mais importantes da história das ciências naturais. Eu estou falando de quem? Da Origem das Espécies, de Charles Darwin. Essa edição que eu tenho aqui, inclusive, foi publicada pela Folha de São Paulo há uns anos atrás e faz parte de uma coleção chamada Livros que Mudaram o Mundo. Então você já pode esperar que vem coisa grande por aí. E é importante dizer que essa playlist não será realizada de uma maneira que nós teremos um resumão do livro num vídeo único, não. A gente vai fazer uma análise minuciosa de capítulo por capítulo, trazendo as explicações para que dessa forma nenhuma dúvida fique para trás, beleza? Mas antes da gente começar, você já sabe, hora do nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer. É bom ter agora realmente um bloquinho de notas para anotar as principais ideias que o Darwin traz nessa obra, porque de certa forma isso vai contribuir bastante para o nosso estudo. Então, sem mais demoras, vamos ao livro. Antes da gente iniciar o estudo de cada um dos capítulos do livro, é fundamental a gente fazer uma contextualização histórica do momento das ciências naturais quando Darwin trouxe essa publicação. Por quê? Porque a gente já tinha aí iniciado uma derrubada de coisas muito importantes. A primeira delas é aquela ideia aristotélica da geração espontânea da vida, que a gente conhece como teoria da abiogênese. Ela é fundamental. Mas ainda imperava na sociedade muito da ideia do criacionismo sem qualquer tipo de evolução. Por que eu estou dizendo criacionismo sem qualquer tipo de evolução? Porque, de uma certa forma, e a gente tem até pesquisas populacionais dizendo isso, a própria Folha de São Paulo publicou anos atrás, existe um amálgama daquilo que nós chamamos de darwinismo com aquilo que nós chamamos de criacionismo. Uma coisa não necessariamente anula a outra. Então, muitas pessoas acreditam hoje que Deus fez toda a vida e essa vida, a partir da confecção por Deus, teve processos evolutivos. Então, como eu falei, uma coisa não exclui a outra. O que exclui a teoria do criacionismo é a teoria de Oparin e Haldane, não a teoria de Darwin. E aí, quando eu trago o criacionismo sem evolução, é que tudo que a gente tem hoje, toda a vida que a gente tem no planeta, é assim encontrada desde que a vida surgiu no planeta. Então não houve processo evolutivo nenhum. E as coisas começaram a ficar mais claras a partir do século XVII. A gente fala aí dos experimentos do Robert Hooke, que foi o primeiro a descrever a célula. Também trazemos aí o aperfeiçoamento daquilo que nós tínhamos como microscópio pelo Van Leeuwenhoek. E esses dois cientistas abriram aí uma dimensão enorme dentro das ciências naturais, porque agora a gente começava a tratar de vidas microscópicas também. Quando a gente passa para o século XVIII, a gente tem outras duas mudanças dentro dessa visão. Primeiro é a classificação taxonômica proposta pelo Linneu, ou se você quiser chamar de Carl von Linné, como era o nome dele correto, fica tudo bem também. E depois pelo von Humboldt, que traz aí uma relação muito importante entre os seres vivos e o ambiente que eles habitam, que por incrível que pareça não tinha sido feita de uma maneira muito precisa até aquele momento. No final do século XVIII, início do século XIX, a gente teve o trabalho de Geoffrey Saint-Hilaire. Importante aqui não confundir com Auguste Saint-Hilaire,
que foi um botânico que veio para o Brasil durante o Brasil Colônia no século XIX. Quando eu falo de Geoffroy Saint-Hilaire, eu estou falando de um catedrático de zoologia do Museu de História Natural lá da França e teve aí uma importante participação na equipe que foi, junto com Napoleão Bonaparte, ainda militar, para uma expedição no Egito. O Geoffroy Saint-Hilaire acreditava na evolução das espécies, ele se antecedeu às teorias darwinistas e por esse motivo ele ganha aí uma importância bastante interessante e ele também traz uma relação do processo evolutivo com o ambiente nessas modificações que os seres vivos passavam. Mas foi no começo do século XIX que a evolução ganhou um palco maior dentro das discussões científicas, e muito por conta da publicação dos estudos de Lamarck em 1809. Lamarck, você já deve ter visto ele na escola, é o pai da lei do uso e desuso. Essa lei diz o seguinte, que quando uma estrutura corporal é muito utilizada por uma espécie, ela tende a se desenvolver mais nas próximas gerações. Quando ela não é muito utilizada, ela tende a se suprimir ou até mesmo desaparecer para as próximas gerações. Claro, isso é um resumão da teoria de Lamarck, mas foi uma teoria que naquele momento causou um impacto considerável na comunidade científica. E o maior exemplo que a gente tem dessa teoria, de acordo com Lamarck, seria o pescoço das girafas, no qual existiam girafas de pescoço pequeno antigamente, mas as copas das árvores eram altas e elas precisavam então esticar muito o pescoço para poder se alimentar. E isso fez então com que as próximas gerações apresentassem girafas de pescoço grande, pescoço comprido, porque foi uma estrutura muito utilizada. A gente sabe hoje que isso não tem lógica, e na verdade a lei do uso e desuso é até considerada em algumas pequenas situações, mas não é regra geral em hipótese alguma. Mas a gente não pode tirar do Lamarck a importância histórica dentro das ciências naturais que ele teve. Ao mesmo tempo, durante o século XIX, nós tivemos a produção de vários materiais sobre evolução por outros naturalistas. Posso citar aí o Dr. Wells, posso citar o professor Grant, Raffines, W. Ebert. Várias pessoas começaram a estudar o assunto. E essas pessoas, elas publicavam seus estudos, trocavam seus estudos entre si, e uma das pessoas que consumia e que se comunicava com carta com esses naturalistas era justamente o Charles Darwin. Dizem inclusive que ele se comunicou com Mendel, enquanto Mendel lá fazia os seus experimentos, mas isso eu não sei aqui assegurar se é verdade. E em 1859, depois de muito se corresponder, depois de muito viajar, Darwin traz a primeira edição da Origem das Espécies. E ele inclusive fala na época da publicação que ele tinha medo de não conseguir publicar porque a saúde dele já estava, de certa forma, debilitada. E muito do que Darwin trouxe para o livro A Origem das Espécies foi vivido e observado diretamente por ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele passou quase 5 anos viajando pelo HMS Beagle, Beagle, igual o nome do cachorro mesmo, numa viagem que rodou o mundo inteiro, principalmente na América do Sul. A maior quantidade de paradas que eles tiveram foi aqui no continente sul-americano, contando 2 no Brasil, Rio de Janeiro e Salvador. E quando Darwin fazia suas observações, ele se correspondia com outro naturalista que também veio ao Brasil em suas viagens. Eu estou falando do Dr. Wallace. O Dr. Wallace e Darwin chegaram basicamente na mesma conclusão. E eu estou falando do processo de evolução, de seleção natural. E é muito engraçado porque a gente atribui o processo de seleção natural ao Darwin, mas, de certa maneira, Wallace escreveu primeiro. Quando ele escreveu, ele mandou para o Darwin os seus escritos, e se ele tivesse publicado antes do Darwin, hoje nós falaríamos que ele era o pai
da seleção natural. Mas não, Darwin acabou publicando primeiro e ficou com o título para ele. Mas é bastante importante dizer, e a gente não pode deixar esse mérito jamais, que até por conta das correspondências que os dois tiveram, ambos são fundamentais para que a gente tenha essa teoria, para que a gente tenha a esquematização, a fundamentação da origem das espécies, da seleção natural e dos processos evolutivos que a vida apresenta. Feita a introdução do livro A Origem das Espécies, a contextualização histórica do momento em que Charles Darwin a publicou, a gente passa agora a estudar cada um dos capítulos e vamos no próximo vídeo estudar o primeiro capítulo, que fala da variação dos animais em ambiente doméstico, que de certa forma já entra alguns conceitos aí de seleção artificial. A gente se vê daqui a 2 semanas. O livro é extenso, mas vai valer a pena. Essa playlist só está começando e eu deposito muita esperança e muito trabalho nela, beleza? Bem, antes de eu me despedir, não esqueçam das nossas redes sociais, o @Renologia, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no Kawaii. Não esqueça que todo dia tem vídeo de exercícios resolvidos aqui no canal e eu fico aqui com o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!